Joinville cresce e dá vontade de ficar aqui. Joinville Muito boa noite, estamos começando o programa 12º, direto ao ponto na TV Joinville. Estamos gravando na noite de segunda-feira e, portanto, os nossos temas estão atualizados até a data da gravação, como, por exemplo, vamos comentar aqui a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, que começa em junho, e também outros assuntos que o nosso diretor, idealizador e editor, Luciano Abib, vai nos antecipar. Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos em mais um programa direto ao ponto da TV Joinville. E antes de vocês iniciarem, já pedimos, para que vocês possam aí fazer a sua assinatura no nosso canal, clicar aí no sininho, acompanhem as informações e nós possamos ser indicados por vocês para outros amigos. E nesse programa a gente tem diversas informações, entre eles aí... Inclusive de esportes, né, Luciano? Temos de esportes. Eu recebi da mãe do aluno do Hans Miller, a Sabrina dos Santos, que o filho dela, o qual nós anunciamos aqui aquela feijoada, ele acabou sendo campeão aí da primeira Copa Estadual realizada no SESC Senat de Karatê. Então, parabéns ao Gabriel, e eu deixo aí o restante das pautas para o nosso amigo doutor Adilson Buzzi. Bom, estamos chegando mais uma vez com o Direto ao Ponto na TV. E no programa de hoje, o 12º programa. Olha aí. Vamos lá. Um grande líder sindical, nosso amigo Mazinho, do Sindicato do Comércio, está passando por problemas bastante delicados de saúde. Maiores informações no programa de hoje. O vereador Matheus Batista denuncia ônibus clandestinos chegando em Joinville. A Prefeitura de Joinville, a exemplo de outras de São Paulo, interior de São Paulo, deveria criar um aplicativo de mobilidade. Novidades na rádio Colom FM de Joinville. Anelísio Machado, presidente do Fluminense, do bairro Itaú, é convocado para o jogo de estrelas em Portugal. Essas e outras estão no programa Direto ao Ponto de hoje, aqui na TV Joinville. Bom, já que começamos no esporte, Luciano, vamos informando de que Joinville vai ter um representante em Roland Garros, um dos principais campeonatos de tênis do mundo, um dos 5 grandes slams. Ele é realizado em Paris e o Pedro Boscardin, que é aqui de Joinville, filho de uma grande tenista. A Gabriela Boscardin foi uma das melhores tenistas, disputou muitos Jogos Abertos por Joinville. Vamos torcer para que o Pedro Boscardin consiga fazer uma boa performance lá no Parque dos Príncipes, em Paris, lá em Roland Garros. E quem não foi convocado foi o joinvilense Gabriel Sara, ele que nasceu aqui, foi pré-adolescente para o São Paulo Futebol Clube. Lá ele chegou até ser titular do time profissional de São Paulo, camisa 10, foi vendido para o time da 2ª divisão da Inglaterra e de lá foi negociado para o gigante do futebol turco, o Galatasaray, onde é titular absoluto. Já foi convocado já foi lembrado na convocação anterior, mas na quente, que foi hoje, os 26 nomes definidos, hoje, segunda-feira à noite, pelo treinador italiano, o Gabriel Sara não apareceu. Mas quem apareceu foi Neymar Júnior, que quando seu nome foi anunciado, muitos aplausos, e o treinador teve que parar os nomes para que pudesse o pessoal se manifestar. Bom, eu não acredito no Neymar na Copa, eu já sou bem claro sobre isso, Neymar já está ultrapassado e, além disso,
Os jogadores que aí estão são muito mais velozes e muito mais dinâmicos que o Neymar. O Neymar até agora não disse a que veio pelo Santos. Eu acompanhei hoje atentamente, né, a entrevista do italiano, como é que é o nome dele? Ancelotti. Como é que é? Carlo Ancelotti. O Ancelotti. O italiano, o Patrício. Mas ele brasileirou hoje e esqueceu de uma grande estrela. Quando ele falou aqui, disse, não, esse está preparado para o futuro, que é o Derek, aquele que era do Palmeiras, que está jogando lá na Europa. No Lyon da França. Ele está no Lyon da França, né? E logo veio à mente o que aconteceu com Pelé, com 17 anos. Foi na Copa de 58 e trouxe o título para o Brasil. Olha, Ancelotti, meu Patrício, eu acho que perdesse uma grande oportunidade de levar uma grande estrela para a Copa desse ano. Para quem não sabe, o Adilson é cidadão italiano de carteirinha e tudo, né? Identidade, carteira, identidade. Aliás, votei agora para uma emenda lá, cada eleição que tem no Congresso italiano, sempre vem uma cédula, tudo bem, né, bem lacrado, para votar e só vai no correio e não precisa nem pagar a postagem, já vem tudo certinho, só leva no correio, eles agradecem, obrigado por ter retornado lá na agência do correio e já vai lá para a Itália. Também votamos, decidimos também o futuro da Itália. Nós temos, para terminar a nossa editoria de esportes, o lançamento do livro Joinville 1985 do meu grande amigo e colega Anildo Jorge dos Santos. Quando que vai ser e onde, Luciana Amigo? Então, o Anildo nos mandou o convite para participar do lançamento do livro na Feira do Livro, que vai acontecer, né, ali no Centro de Eventos, o Expocentro Edmundo Dobrava lá. E vai ser no Festival Literário, vai acontecer no dia 22 de maio, das 19 às 21 horas. Estaremos presentes, com certeza, para prestigiar o lançamento desse livro. O livro é o ano do Octa Catarinense e da melhor campanha do brasileiro, JEC, 1985. Que, aliás, Veríssimo, o JEC forneceu muitos atletas para a dupla Grenal. Foi. Lembra do Barbieri, jogou no Inter? Quem mais jogou no Grêmio lá? Foram muitos. Foram muitos. Daqui saiu o Alfinete, daqui saiu o Paulo Egídio, não foi para lá também? Paulo Egídio, o Nardella. O Nardella veio. Lá e depois veio. Tá, mas agora eu vou te botar uma bola nas costas. Afinal, é festival literário ou feira do livro? Não. O Festival Literário está incluso dentro da Feira do Livro, então não foi uma bola nas costas. Não, eu te botei uma bola nas costas para saber se tu explicaria isso. Claro, o Festival Literário dentro da Feira do Livro. Então, convido a todos, Feira do Livro em Joinville, vamos prestigiar cada ano melhor. E também sabe quem é que faz, estarei no Festival Literário lá no lançamento do livro do Jorge, embora eu já tenha um autografado. Nós, inclusive, né? Quando ele lançou pela primeira vez, nós tivemos o prazer. Aliás, ele chamou de pré-lançamento. Ele autografou os livros. Quem ainda não adquiriu, uma boa oportunidade, é uma obra, uma leitura leve, uma leitura gostosa de conhecer a história do Joinville Esporte Clube. Aliás, do futebol de Joinville. O livro ele fala sobre JEC, de 1985, o ano do Octa. Olha, o Joinville já foi octacampeão catarinense de futebol. Bom, mas ele não fala apenas no Octa, embora seja o tema principal. Ele fala de todo esse ano, que foi o melhor ano na história do Joinville Esporte Clube. Foi 1985, ele chegou em 8º lugar no campeonato nacional. Só perdeu naquele jogo, aquele enfrentamento para o Curitiba. Um jogo lá perdemos 1-0 e depois perdemos aqui no Ernestão. E o Curitiba acabou sendo campeão brasileiro. E nesse ano o Joinville jogou no Mineirão lotado contra o Cruzeiro e empatou lá por 1-1. Quando você fala dessas glórias do JEC, do Joinville Esporte Clube, a gente faz uma viagem, uma lembrança ao Ernestão. Saudades do Ernestão. Campo do Caxias. Quando tinha aquelas metálicas, superlotação, as metálicas elas faziam assim, lembra? Elas
Tremiam. Elas tremiam. Balançavam? Quando teve jogo do Grêmio, quando teve Internacional, quando teve Flamengo, quando teve Corinthians, quando teve Mas tu Fluminense. ia nas arquibancadas? Eu frequentava a arquibancada, eu participava da torcida Flagec, que é do meu amigo Rudy, filho do falecido Gaivota, que jogou no América. Nós tínhamos uma torcida Flagec, apesar de eu torcer para o Internacional, mas não tinha o Interjec. Mas participava porque tinha o vermelho e participava da torcida do Flagec, sempre lá no lado da Inferno na Torre. Inferno na Torre era a torcida do Lavardo, um grande advogado que teve na cidade. A nossa torcida ficava ao lado da dele ali, sempre prestigiando. Eu assisti os jogos lá na arquibancada e muitas vezes eu sentava no corredor, não tinha camarotes, e lá, uns 5 ou 7 degraus abaixo, sentava o saudoso João Hansen Neto, João Hansen Filho, João Hansen Júnior, e o Graziotin, seu fiel escudeiro, e os amigos, e às vezes a gente sentia o cheiro do charuto do saudoso empresário João Hansen, que sempre estava presente no campo do Jack. Como disse, não tinha camarote, ele assistia com a galera ali nas arquibancadas. E sempre presente o grande presidente da Federação Catarinense de Futebol, que era José Elias Giuliari. Aliás, no Ernestão, o Veríssimo me convidou para ir na partida da final do Caxias e Figueirense. Foi isso, né? Certo. Que o Caxias... Qual foi? Tu tá esquecido? Não. Tu que me convidou para ir no jogo. Não, tu falou assim, Caxias e Criciúma, que não, foi o baita do jogo. A final foi com o Figueirense. Ganhamos aqui e perdemos lá em... Fomos garfiados lá em Florianópolis. E ali eu virei caxiense. Não, nós fomos nesse Criciúma e Caxias. Nunca vi o Criciúma jogar aqui. Foi. Bom, tu não eu me lembro. O Luciano era anti-Jack, não gostava do Jack, porque ele morava a 2 quadras do Ernestão e à noite era um barulho. Aquele barulho. Aí estourou torcedor do Caxias, foi ou não foi? Foi. Eu sou torcedor do Caxias de carteirinha hoje. Olha aí, ó. Olha o Caxias. A nossa sorte é que nunca teve o Grêmio Jack, né? Já pensou? Grêmio Jack? Flagec, Interjack, mas Grêmio Jack você nunca viu, né? Quantos jogos teve do Grêmio aqui? Mas Interjack? Teve bastante. Teve vários jogos. O Grêmio, inclusive, se não foi o Grêmio que inaugurou o estádio, ou foi o Vasco? Foi o Vasco. Mas o Grêmio fez um amistoso, se eu não me engano, o primeiro jogo da Copa do Brasil, eu não estou lembrado. Agora, eu era repórter da sucursal do jornal O Estado, não tinha sucursal do Diário Catarinense aqui, e o Internacional veio fazer um jogo amistoso. Eu nunca esqueço desse jogo. E a RBS, o jornal 0 Hora, me contratou como freelancer para fazer a matéria do jogo. E lembra daquele jogo do Caicai? Me lembro. Que terminou o jogo porque o Internacional estava tomando uma goleada e eles, Caicai, saíram de campo. Foi. E eu fui fazer a matéria, fiz a matéria e tal. Aí no outro dia, lendo o jornal, Luciano, eles mudaram o meu vídeo, mudaram o texto, metendo o pau no Internacional, porque cai, etc. Então foi uma cobertura que... e foi um dos poucos jogos do Internacional aqui em Joinville. Eu estava nesse jogo. Estamos do Caicai, né? Do Caicai. Os 2 ou 3 jogos que o Inter jogou aqui, eu já estive presente. Faltando um minuto para o primeiro bloco. Vamos lá, vamos agradecer o apoio da Agidev, né? Se você pretende fazer seu brinde, contate com a Agidev. Canecas, botas, canetas, chaveiros, cadernos, faça um orçamento. Dê uma ligadinha por 473436-3126. Agidev, Associação Joinvilense para a Integração do Deficiente Visual. Ô Luciano, teve um amigo, agora não estou lembrando, um desses encontros a gente conversa com bastante gente, e ele falou que acompanha o programa e queria anunciar aqui. Aí eu perguntei, mas qual era o segmento dele? Ele falou, não, é que eu faço brindes, faço canecas, eu faço... Digo, não dá porque nós já temos lá. Aliás, o programa está aberto para quem quiser anunciar aqui, né? Só falar com o Luciano Habib. A gente está aberto, já temos inclusive a própria Agidev,
A Ortoprime, que agora no próximo programa vai colocar um anúncio muito bonito no programa, né? E também a Favreto Painéis, que está cada vez mais crescendo aqui em Joinville e Santa Catarina. Mas eu vou começar com a Ortoprime, né, do Dr. Marco Antônio Chueda, Ortoprime que atende lá em Balneário Camboriú e Joinville, um dos mais renomados ortopedistas de Santa Catarina do Brasil. Vem gente até de fora do Brasil para consultar e operar com ele. Recentemente esteve em Portugal e também num congresso lá em São Paulo. E quem quiser falar com o Dr. Chueda é só marcar uma consulta lá no 4799730910. Luciano, nós falamos sobre esportes, mas você não deu mais detalhes a respeito do Gabriel dos Santos. Sim, o Gabriel que é aluno da escola Hans Miller aqui de Joinville, no bairro Glória, e a mãe dele, a Sabrina, que já havia nos enviado um material prévio sobre a arrecadação de recursos para que ele pudesse viajar e participar de competições, não só em Santa Catarina, mas em todo o Brasil. Nós tivemos uma grata satisfação. A Sabrina me passou uma mensagem informando que o torneio realizado aqui em Joinville, no SEST Senat, no dia 2 de maio, ele acabou sendo campeão, primeiro lugar na categoria dele, né? Então, parabéns ao Gabriel da Escola Hans Miller. Ele tirou o ouro no comitê e prata no kata. Então, Gabriel, espero que você continue se incentivando, você e os seus amigos, para que cada vez mais Joinville, assim como no próprio tênis, né, nós tenhamos atletas, exemplos, vencedores e sempre na ponta. Um grande abraço para todos vocês aí. Bom, pessoal, eu confesso que eu nunca ouvi falar em SEST e Senat. É do transporte. Ali lá na Santos Dumont, lá perto do aeroporto. SEST e Senat. Tem um prédio lá, muito bonito deles lá. Nunca ouvi falar. O sistema S, ele é bastante abrangente. Exato, É exato. do sistema S também? Do sistema S. E quem era o presidente era o Rabaioli, passou por lá. Ele era presidente de uma outra entidade, né? Que era presidente da Transpocred. Mas ele teve na Ele é ponteira. proprietário também da Seville, Transportes. Exatamente. E hoje ele está no Badesc. Presidente do Badesc? É sindicato das empresas de Transporte. Serviço de transporte. Serviço de transporte. Então não tem nada a ver com o sistema S. Então, sistema? Não, ele é. O Senat é filiado ao sistema S. Sim. É um prédio maravilhoso, tem lá na Santos Dumont, muito grande. No final de semana em Balneário Camboriú, estava o sistema do comércio lá, com eventos lá. Comércio forte. O prédio foi inaugurado há pouco tempo, um ano e pouco. Bom, então vamos ao intervalo, retornamos em seguida para o segundo bloco do 12º programa, direto ao ponto, aqui na TV Joinville. Em breve, ao vivo. Os ensaios já estão sendo preparados. Muito bem, voltamos em seguida. Na Favreto Mídia Exterior, enxergamos a cidade como palco de grandes histórias. Com ativos espalhados pelas principais vias, avenidas e pontos estratégicos, criamos presença real, onde a vida acontece em meio ao trânsito, à rotina, ao movimento. São empenas, outdoors, painéis digitais, telas em elevadores, gentilezas urbanas pensadas para potencializar o alcance da sua comunicação com impacto, inteligência de localização e alto padrão de entrega. Mais do que mídia, oferecemos estratégia, atendimento próximo e agilidade, com foco em resultado e visibilidade de verdade. Com o selo BioH, nossas lonas ganham um novo ciclo de vida, sendo reutilizadas por meio de um projeto de logística reversa rastreável, criativo e ambientalmente responsável. Favreto Mídia Exterior, os melhores pontos com visibilidade garantida.
Estamos de volta para o segundo bloco do programa Direto ao Ponto, aqui na TV Joinville. E eu quero pedir a todos uma corrente em favor do nosso amigo Valdemar Schultz Júnior, o Mazinho, que nós estamos gravando, repito, na segunda-feira à noite, e que nesta terça-feira ele vai ser paciente de uma cirurgia e que esperamos que dê tudo certo com o Mazinho, que, a meu juízo, como dizem os advogados, é a principal liderança sindical aqui em Joinville. Não só porque ele preside os sindicatos comerciários, que é um dos mais organizados, uma das categorias mais numerosas e importantes aqui da nossa cidade, como ele é presidente da UGT em Santa Catarina. Eu hoje, segunda-feira, estive lá no sindicato dos comerciários e todo mundo lá está fazendo uma corrente para o nosso amigo Mazinho, lá do sindicato dos comerciários. Aliás, eu conheci o Mazinho logo que cheguei na cidade, né? Depois, quando ele foi vereador, e ele sempre foi muito cortês com o pessoal da mídia, da imprensa, né? Sempre tratou a gente muito bem. E recentemente, numa peleia, veríssimo aqui, numa loja comercial aqui do bairro Glória, que me solicitaram o contato com ele, né? Ele falou para não se preocupar, que ele resolveria o caso da loja, e a gerência depois nos agradeceu, porque ele também foi muito cortês e, lógico, resolvendo não apenas o problema deles, mas parece que assinaram por um bom período de tempo. Então a gente sabe da índole do Mazinho, né? E da boa conduta que ele segue no sindicato, e aliás, não é por acaso que ele está há tanto tempo lá, né, Buzi? Eu, quando fui delegado de trabalho aqui na cidade de Joinville, da região, aqui norte e nordeste de Santa Catarina, eu sempre tive o Mazinho como um referencial. Na época lidávamos com bastante presidentes dos sindicatos, inclusive aquela época de greves, não, sindicato de plásticos, eram metalúrgicos, eram mecânicos, mas o sindicato do comércio sempre manteve pautado em cima de princípios, defendendo com galhardia a sua categoria, que eram os comerciários, e nunca deixou de dar valor também à classe empresarial. Tanto é que, com todos os problemas, com as alterações que houveram dentro das alterações da CLT, inclusive alterando o conceito de sindicato, da passagem de Michel Temer como presidente, né, com o impeachment da Dilma, o Sindicato do Comércio de Joinville manteve-se ali, firme, sempre organizado e sempre comandado por mãos firmes, quando não era por Mazinho, por aquela equipe organizada e muito eficiente que sempre tocou esse sindicato de muita importância para a classe do comércio de nossa cidade. Bom, eu conheci o Mazinho quando iniciei na Câmara de Vereadores, em 1979. Ele era contratado do vereador Raulino Roscam, que tinha um escritório, e o Raulino fazia um trabalho muito importante na regularização de imóveis, um trabalho fora da Câmara de Vereadores, e o Mazinho estava sempre lá na Câmara, porque trabalhava, repito, diretamente com o Raulino Roscam. Depois ele foi diretor dos sindicatos comerciários e assumiu lá a presidência. Eu tenho uma participação, um capítulo raro com o Mazinho, porque o Mazinho acabou sendo o meu goleiro. Nós jogávamos todas sábado de tarde na recreativa dos servidores públicos, e o Mazinho apareceu por lá, Luciano, e faltou goleiro. Aí nós tivemos que botar o Mazinho, ele jogou de pé descalço, arregaçou a calça e jogou no gol. Uma grande pessoa, sempre, como o Luciano disse, sempre tratou todo mundo bem. O Mazinho é uma das unanimidades aqui em Joinville, como é também o meu amigo, meu dentista, o Dr. Juca Miguel, que deixou a crônica esportiva para se dedicar à sua profissão. E outro amigo que está numa boa, ele é pré-candidato a deputado estadual, o Anelísio Machado, que vai interromper a sua campanha, entre aspas,
para viajar até Lisboa. Ele foi convidado para jogar no time dos amigos do Ronaldinho contra os amigos do Deco, lá em Lisboa. Como todo mundo sabe, o Deco é dirigente do Barcelona e com a Copa do Mundo, todo o futebol se desmobiliza em função da Copa do Mundo. E vai ter esse jogo lá dia 30, no final do mês, no início do mês seguinte, lá em Lisboa, que é a terra do Deco. O Deco jogou muito tempo lá, jogou na seleção de Portugal e é radicado lá em Portugal. E o Anelísio, que joga conosco na segunda-feira, hoje não teve jogo em função da chuva, vai jogar lá no belíssimo Estádio da Luz em Lisboa. Eu estou curioso para saber quanto a Anelísio cobrou de cachê para ir para Portugal. Até eu porque para saber quanto ele pagou. Anelísio, depois na tua volta tu vai ter que contar tudo para a gente aqui, para a gente colocar no programa. E fora o quanto ele está pagando para aparecer, eu quero ver ele usando essas imagens na campanha dele, que vai ser fantástico. Vai ser uma surpresa geral daí. Para quem não sabe, eu não sei se você sabe, mas o Anelísio é presidente do Fluminense, do Itaú, e há uns 5, 6 anos, talvez 7, ele era presidente e jogador registrado no Fluminense. E teve um jogo na Arena, que ele estava no banco, e teve um pênalti a favor do Fluminense. E o Anelísio chamou o treinador e o treinador o colocou em campo apenas para ele bater o pênalti. E ele foi destaque no G1. Converteu. E fez o gol. Converteu e foi destaque no G1, inclusive. O jogador profissional mais idoso daquela época. Ele tinha 52, 53 anos e fez o gol. O Anelísio eu conheço também bastante e tive a oportunidade e a satisfação de um café junto com ele, quando ainda eu estava como o diretor do Caxias. Ele disse assim: qual é o teu passe para ti fazer a administração do Fluminense? Eu disse: olha, Anelísio, com todo respeito, eu estou saindo do Caxias, não quero pegar mais nenhum clube para gente para administrar, principalmente as finanças, porque eu estou assumindo um cargo na Liga Joinvilense de Futebol como auditor do Conselho de Justiça Desportiva. Mas assim, eu tenho uma gratidão bastante grande ao Anelísio, somos amigos há bastante tempo. E eu torço para que ele faça, não só um gol de pênalti, mas faça bonito lá nesse jogo dos amigos do Ronaldinho e os amigos do Deco, lá em Lisboa. Muito bem. Novidades na Colom FM, nós estamos gravando aqui, repito, segunda-feira à noite. Amanhã, terça-feira, estreia na Rádio Colom FM. Não é 89, é a outra Colom, que antes era Colom AM e no ano passado se tornou Colom FM. Eles contrataram, estreia terça-feira, o Álvaro TW, que durante muitos anos trabalhou na Floresta Negra, depois foi para 89 e está agora assumindo uma nova fase na Rádio Colom FM. O Álvaro faz parte da história do rádio joinvilense, porque ele, não sei se ele não morava aqui, mas não sei se tu te lembra do Peça Cantando. Peça Cantando na Floresta Negra, ele criou, que é o programa, conforme eu escrevi na minha página do Face, é o programa de maior audiência na história do rádio de Joinville à noite. Jamais foi ultrapassado em termos de audiência o Peça Cantando, que ele colocava o início de uma música e quem ligava tinha que continuar cantando. Depois que a ouvinte, ou a maioria mulher, terminava de cantar, ele seguia com a música. Era um programa de muita audiência nos anos 90. Aliás, esse sucesso foi tão estrondoso que uma vez eu tentei ligar e não consegui. Tentei cantar no programa dele porque não tinha sinal no telefone. Não dava, um atrás do outro. A demanda era grande. Mas o Álvaro TW, ultimamente, ele estava fazendo uma parceria com aquele jornalista que... Eduardo Lima? O Eduardo Lima. Que está lá? Mas não. Eles pararam. Não, eles estavam na Colom. Eles estavam na Colom FM. Na 89. Na 89. Né? Aí o programa foi substituído, os apresentadores foram substituídos, inclusive o nome mudou,
com o Marcão. Hoje o Marco Aurélio Braga apresentou o programa e agora a dupla se encontra na Colom FM em programas separados. Eduardo Lima já estreou há 2 semanas na Colom FM. E eu, como foi a minha última rádio, e eu trabalhei lá 6 anos, eu torço para que a rádio tenha muita audiência, que se revitalize, porque quando eu trabalhava lá, 90% do tempo de programação da emissora era horário comercializado com pastores e padres, o que eu acredito que a nova gestão e a contratação do Eduardo Lima e do TW é uma demonstração disso, que eles querem transformar a rádio numa programação melhor. Eu lembro que numa oportunidade, a última vez eu tive na Colom, já era FM, foi no programa do Ivo Cordeiro, de tirar o chapéu. Aquele programa de Para quem você tira o chapéu? Né? Para quem você tira o chapéu? Eu não sabia do nível elevadíssimo de audiência que o Ivo Cordeiro tinha naquele programa aos domingos pela manhã. Olha, com a minha participação, até ele mandou para mim, olha só quantas visualizações tivemos no programa desse último domingo. Foi algo espetacular. Não sei se o Ivo continua ou ele saiu. Continua, né? Continua. Agora o Eduardo foi para lá, ele estava na Máxima, saiu da 89, foi para a Máxima e agora está na Colom, né? Nessa rádio. E adivinha qual o nome do programa que o Eduardo tem? Não, ele colocou direto ao ponto. Direto ao ponto. Olha aí. Então nós fazemos uma dobradinha. Ele na rádio e nós direto ao ponto na TV. No streaming na TV, exatamente. Um grande abraço, porque o Eduardo é uma pessoa fantástica. Eu já conversei com ele diversas vezes, já esteve aqui no estúdio, já esteve em casa e era uma pessoa muito agradável de conversar, extremamente inteligente. E um know-how de televisão absurdo, por onde ele passou, trouxe muita bagagem para a nossa cidade, né? E também para distribuir aí a experiência dele aos profissionais aqui da nossa cidade de Joinville. Bom, já que estamos falando de profissionais, de colegas, o radialista e jornalista, porque ele é graduado no IELUSC Jornalismo, o Gabriel Fronzi completou aniversário no último domingo e eu tive a oportunidade de parabenizá-lo. Ele escapou hoje de pagar uma cerveja e a carne lá no nosso futebol, porque não saiu o jogo em função da chuva. Mas só transferiu, né? Na semana que vem ele paga. Paga porque nós estamos enviando agora nossas homenagens pelo seu aniversário. Estaremos grandes colegas, grande parceiro, o jornalista Gabriel Fronzi. Luciano, eu peço para colocar aí um institucionalzinho da GDEV. Eles mandaram para mim? Coloca ali? Claro. Então, tá. Até porque é o seguinte, se você pretende fazer seu brinde de final de ano, ou de agora para fornecer para os seus clientes, canecas, botas, camisetas, chaveiros, o caderno, faça um orçamento com a GDEV. A GDEV é uma associação aqui de Joinville que congrega, que reúne os deficientes visuais. Então faça um orçamento ligando lá para o 47-3436-3126. E lógico, né? A Favreto Painéis também está com a gente. Eu tive a oportunidade, Veríssimo, esse final de semana, essa semana passada, de conhecer mais alguns pontos da Favreto, que eu estou fazendo um trabalho para eles. Eu fiquei impressionado. E o Gilson hoje me ligou dizendo que ficou pasmo com as imagens que eu mandei. Ele não esperava, né, que tivesse tanta qualidade no material. Eu agradeço ao Gilson, porque tem que ter um pouco de paciência para fazer em função do trânsito, né? E nós fizemos aí um material lá no Boa Vista e também ali atrás do Centro Eventos na Orestes Guimarães. Então, Favreto aí com os melhores pontos de Joinville e do sul do Brasil, são mais de 12 mil pontos. E aí você contacta lá no 3085-0095 o Gilson e a Gabriela, que trabalha com ele, a sua filha. Muito bem. Rafael. Mais alguma observação? Quem me ligou e está curioso para saber como é que funciona, para colocar aqui o institucional dele, o comercial, a propaganda do produto dele, é o Anselmo Cardoso lá da Sete Lis Cosméticos. Mas com relação a isso, a gente vem com mais detalhes nos próximos programas. Muito bem, nós vamos ao intervalo e retornamos para o terceiro e último bloco do 12º programa Direto ao Ponto. Nós vamos comentar uma denúncia que eu considero gravíssima, algo absurdo,
E quando eu vi o vereador denunciando na sua página do Instagram, que tem 262 mil inscritos, eu não acreditei. Mandei uma mensagem para o meu amigo Paulo Rigo, secretário da Proteção Civil e Segurança Pública, uma mensagem dizendo que eu queria repercutir essa informação, perguntando se era verdade ou não, e ele me retornou dizendo que, confirmando a denúncia. Não confirmou os números absurdos, inacreditáveis, mas admitiu que o problema existe e nós vamos comentá-lo após o intervalo. É aquela tese da torneira aberta. Como é que vão conseguir resolver o problema dos moradores de rua se a torneira fica aberta indeterminadamente? Voltamos após o intervalo. Na Favreto Mídia Exterior, enxergamos a cidade como palco de grandes histórias. Com ativos espalhados pelas principais vias, avenidas e pontos estratégicos, criamos presença real, onde a vida acontece em meio ao trânsito, à rotina, ao movimento. São empenas, outdoors, painéis digitais, telas em elevadores, gentilezas urbanas pensadas para potencializar o alcance da sua comunicação com impacto, inteligência de localização e alto padrão de entrega. Mais do que mídia, oferecemos estratégia, atendimento próximo e agilidade, com foco em resultado e visibilidade de verdade. Com o selo BioH, nossas lonas ganham um novo ciclo de vida, sendo reutilizadas por meio de um projeto de logística reversa rastreável, criativo e ambientalmente responsável. Favreto Mídia Exterior, os melhores pontos com visibilidade garantida. A Associação Joinvilense para a Integração dos Deficientes Visuais, AGIDEV, é uma entidade socioassistencial que há 45 anos atende gratuitamente pessoas com deficiência visual, cegos e baixa visão, de todas as faixas etárias da cidade de Joinville e região. A instituição é mantenedora do CAESP-DV, Centro de Atendimento Educacional Especializado em Deficiência Visual, sendo referência no atendimento de educação, habilitação, reabilitação e integração social, promovendo inclusão, autonomia e qualidade de vida para seus atendidos. Sua sede está localizada na Rua Jornalista Hilário Miller, 276, bairro Floresta, em Joinville. Neste terceiro e último bloco, vamos falar sobre a denúncia do vereador Matheus Batista, segundo a qual, em 60 dias, em 2 meses, desembarcaram aqui, aportaram 775 ônibus clandestinos que, não vou falar despejaram, mas que desembarcaram marginais e moradores de rua em Joinville. Esse número é tão absurdo, tão inacreditável, que fazendo uma média por mês, nesses 2 meses, dá 13 ônibus por dia desembarcando moradores de rua de outros estados aqui para Joinville. Mas eu queria, vamos deixar para o final do bloco, eu queria chamar a atenção para um fato que eu confesso não sei por que não acontece. É inacreditável. Eu fiquei 5 dias sem carro e o meu deslocamento sempre foi feito por aplicativos, Uber ou 99. E toda vez alguém puxava assunto comigo e eu puxava assunto e perguntava como é que estava a atividade, como é que estavam ganhando, se estava valendo a pena. E em todos eles, Adilson e Luciano, todos eles reclamavam que tem corridas até que o Uber fica com 50% do valor da corrida, sendo que eles têm que pagar combustível, o desgaste do carro. Então é uma exploração humilhante. Não sei se é 35% ou 40% ou 30%, mas é um percentual absurdo que assim que cai o dinheiro do aplicativo, esse dinheiro já vai direto para o caixa do Uber e que depois devolve uma mixaria para o motorista. E muitos sustentam suas famílias com esse sacrifício.
falam em jornada 6x1. Tem motorista que começa às 6 da manhã e termina às 6 da tarde, só numa pausa para o almoço, numa lanchonete, alguma coisa assim, para conseguirem sustentar a família. Qual é a minha admiração? É que esses dois aplicativos multinacionais, o 99 é capital chinês, o Uber é capital americano, mas com sede na Europa, na Holanda, não sei aonde, e até há pouco tempo atrás nem imposto eles pagavam. Um absurdo, uma exploração inadmissível. E eu pergunto, por que a Prefeitura de Joinville não segue o exemplo de São Paulo? E ela não toma a liberdade, a prefeita Regiane Gambim não toma a iniciativa de reunir alguns motoristas, os sindicatos taxistas, enfim, profissionais. São mais de 2.000 pessoas que talvez até mais, que sobrevivem desta profissão. E por que ela não reúne e não faz como São Paulo? São Paulo, e eu vou ler aqui um texto que é da Prefeitura de São Paulo. Por que Joinville não pode fazer igual? Aplicativo Mobiliza São Paulo já está em funcionamento. A plataforma de transporte individual de passageiros opera desde as 13 horas da quinta-feira, dia 23, eu não sei qual é o mês, mas deve ser do ano passado. A Prefeitura de São Paulo informa que o aplicativo começou a operar dia 23 de março. A Secretaria Municipal de Transportes informa que às 16 horas o aplicativo somava 56.926 passageiros cadastrados e 32.250 motoristas cadastrados. Até às 16 horas, mais de 3.000 corridas foram realizadas pelo Mobiliza São Paulo. O cadastramento de passageiros continua, etc. É preciso baixar o aplicativo Mobiliza São Paulo Passageiros, que já está disponível. Então, a tecnologia, eu não acredito que isso seja patenteado por Uber, senão eles não teriam permitido que a Prefeitura de São Paulo fizesse essa plataforma de transporte individual de passageiros, para acabar com essa exploração, com esse regime de semi-escravidão que acontece com os motoristas de transporte individual. E além de beneficiar esses profissionais, a Prefeitura cobrando um percentual mínimo deles nas corridas, a própria prefeita estaria se capitalizando eleitoralmente, porque tenho certeza que conseguiria mais de 2.000 adeptos e admiradores da sua administração. E a Regiane Gambim, ela tem que parar de fazer reunião e foto nas redes sociais. Ela tem que fazer algo que a diferencie do Adriano Silva. Ela não pode continuar na sombra do Adriano Silva. Claro que ela vai ter que inaugurar obras iniciadas por ele, mas ela tem que fazer algo que a caracterize, que deixa a sua marca. E por que não criar essa plataforma de transporte individual para os joinvilenses e moradores aqui da região? Eu até complemento, Veríssimo Buzzi, vou continuar na questão do aplicativo, mas não apenas para esse tipo de mobilidade urbana, né? A Prefeitura, por exemplo, lá de São Vicente, São Paulo, Litoral Paulista, ela criou um aplicativo voltado para denúncias ao meio ambiente. E o que significa isso? Que com esse aplicativo ela possibilitou o morador ou o denunciante ele receber 20% do valor da multa aplicada ao denunciado, né? Exato, eu acho que é fantástico. E teve aprovação do Ministério Público. Então, por que também não fazer aqui em Joinville, já que nós temos muitos problemas referentes ao meio ambiente, né? E mais um exemplo, você sabia que na China, o governo chinês também criou um aplicativo para aplicação de multas pela população com relação a motoristas que ocasionem problemas no trânsito, né? Estacionar em local proibido, ultrapassar sinal vermelho, entre tantas outras denúncias que podem acontecer, e tudo isso através do aplicativo, que ele também recebe um valor, ele é remunerado por isso. Eu acho que está na hora da população também poder participar, né? E
ajudar nesse ponto e receber um benefício real para que possa ajudar, né, o poder público nessas situações. Envia uma foto, envia um vídeo, envia a placa, enfim, e vai lá para a central do município que está oferecendo esse serviço. Bom, estamos diante de duas realidades. Uma do transporte nacional. 775 ônibus saíram do Nordeste, do Norte, em direção ao Sul. Estamos diante de uma outra situação, que é o transporte público municipal. E eu gostaria de também incluir um transporte público intermunicipal. Então nós temos um de competência do governo federal, um de competência do município e o transporte intermunicipal de competência do Estado. Eu falo, só para também agregar um pouquinho essa discussão sobre transporte, o porquê não restabelecer a litorina, através dos trilhos, no percurso Joinville-São Francisco do Sul, né? Eu acho que abreviaria o tempo de muitas pessoas. Mas esbarra-se na legislação do transporte intermunicipal de passageiros, que é regulado pelo CEINFRA, se eu não me engano, a Secretaria de Estado de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina. Em Joinville, a obrigatoriedade de fazer a regulação do transporte é do município. Então, caberia à Prefeitura, através do seu setor competente, o mesmo que administra o transporte coletivo através de ônibus, regular esta lei e instituir também um aplicativo de transporte através de pequenos veículos, que seria similar ao Uber 99, transporte individual de passageiro. Fica aí a sugestão à prefeita Rejane Gambi. Como também, só para arrematar essa matéria desse vereador Matheus Batista, 775 ônibus, são a média de 40 pessoas cada ônibus, são 3.100 pessoas que migraram para a cidade de Joinville, sem uma fiscalização da ANTT. Quando tinha a ANTT aqui na cidade de Joinville, que o fiscal era o seu Benedito, ficava na rodoviária, e o Piazeira, o transporte intermunicipal de passageiro, ele era fiscalizado e tinha que ser regularizado. Aliás, sabe onde é que está a NTT da região? Lá na cidade de Itapema, logo depois de Balneário Camboriú. Mas vamos dar a denúncia do vereador. Do vereador. Ele denunciou que, por falta de fiscalização, 775 ônibus em 2 meses desembarcaram em vários locais, inclusive ele cita o pórtico, lá no pórtico. Claro que na rodoviária eles não foram, porque daí lá seria diferente, mas talvez até tenham ido, ele não falou. 775 ônibus, quantas pessoas dá em 2 meses? 40 ônibus, 40 pessoas por ônibus. 3.100 pessoas. Fiz o cálculo. Meu Deus do céu. E ele falou isso, o que dá uma média de 13 ônibus por dia. E eu fiquei tão incrédulo, eu quis fazer uma nota e fiz na minha coluna do SCC em Pauta e mandei uma mensagem para o capitão Paulo Rigo, secretário da Segurança, Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública. E ele relatou que esses ônibus clandestinos foram identificados pelo Serviço de Inteligência da Guarda Municipal. Eu nem sabia que a Guarda Municipal tinha serviço de inteligência. Parabéns! E eles identificaram, e o capitão me disse o seguinte, que tem dias, nome da empresa, placa dos veículos clandestinos que desembarcam esses moradores de rua em Joinville. E ele lamentou que não há fiscalização, porque a agência de fiscalização da ATT, que tinha aqui em Joinville, não tem mais, e eles não podem fiscalizar porque não tem o órgão, e essa fiscalização é uma jurisdição do governo federal, através da Agência Nacional, a ANTT. Agência de Transporte. A Agência Nacional de Transporte Terrestre. E outra, só corrigindo, 3.100 pessoas, não, são 31 mil pessoas que desembarcaram desses 775 ônibus.
Em 2 meses, né? Em dois meses. Nesse período que o vereador denunciou ali. Então Né? tem que fechar essa torneira. E se isso acontece em Joinville, tenho certeza que acontece também em outros municípios, como Blumenau, Itajaí, Barra Velha, no Caminho, Florianópolis. Tem que fechar isso é uma questão de segurança estadual. O governador, o governo do estado tem que exigir isso, tem que fazer uma fiscalização rigorosa para fechar esta torneira, para que Santa Catarina deixe de receber clandestinamente marginais e também moradores de rua. E o vereador fala mais ainda de que dentre esses que vêm para cá, vêm marginais, arrombadores e até mesmo assassinos, como aconteceu recentemente lá em Balneário Camboriú, onde 2 paraenses, um deles foi demitido e eles tramaram para sequestrar e matar o patrão. E digo mais, nessa questão ainda, consta, vou dar um exemplo, o nosso internauta, né, que assiste os nossos programas, o Paulo Vasconcelos, diz que conversou há um tempo atrás, né, ainda com se não me engano, quando a delegada Tânia Arada era delegada regional, e diz que levou o problema para ela, que já tinha acompanhado, levou para outros vereadores, enfim, e a resposta foi que não poderiam fazer nada pelo direito de ir e vir. Só que, no entanto, né, como dá o exemplo da quantidade de pessoas que acabam vindo para cá, só em Joinville foi 31 mil. Quantos mais não foram em outras cidades? Vir dentro da lei. Perfeito. Não, mas aí que está. A pessoa vem para cá, a NTT não está fiscalizando, mas fiscaliza na rodoviária. É isso que é engraçado, né? Lá no ponto da rodoviária ela fiscaliza. Fora do ponto da rodoviária ela não fiscaliza. Então, primeiro que estão errados eles. E quando o ônibus é irregular, de alguma forma, a nossa guarda e a polícia militar podem sim fazer uma fiscalização, porque não se sabe o que tem dentro desses ônibus. E aí tu levanta, né, o histórico de cada pessoa que está vindo para a nossa cidade. Esse também é um ponto importante. Mas a regularização maior, o Adilson já trabalhou nessa área, ali na rodoviária, e é advogado, mas a fiscalização rigorosa tem que ser da Polícia Rodoviária Federal. Passa o ônibus, eles já conhecem a marca, já conhecem a empresa, Ouro e Prata, catarinense, isso não tem problema. Quando eles veem algum ônibus suspeito, aí sim que eles têm que mandar parar e fiscalizar, para ver se eles estão cobrando passagem, pegar a passagem do cada um, fazer uma fiscalização rigorosa nos pontos da Polícia Rodoviária Federal. Mas isso deve ter anuência, viu, meus colegas aqui de bancada, deve ter anuência de alguém que quer ver esse povo saindo do lado norte, nordeste e migrar para o sul. Por quê? Quem vai a Foz do Iguaçu, no pátio da Receita Federal, tem no mínimo uns 5 mil ônibus apreendidos lá. Quando eles querem, eles prendem. Quando querem. Eles só não fiscalizam por falta de vontade. A NTT, como eu já mencionei aqui, ela não está mais aqui na cidade de Joinville. Joinville, vamos lá, eu não gosto de falar, mas é a principal cidade do estado de Santa Catarina. A agência da NTT, ela está lá, sediada na cidade de Itapema, lá pertinho na beira da praia. Isso aí é um abuso, Aí quando acontecem aqueles acidentes, lá na Rio Bahia, na rodovia que liga lá, aquela região do Aço, lá de Minas, que morrem, aquelas fatalidades, tudo ônibus clandestinos, que trazendo o pessoal do Nordeste para tentar uma vida melhor aqui no Sul. Recentemente, aqui na Serra de Curitiba, também um grupo que vinha de Ananindeua, que é uma cidade da Grande Belém, vinha para Joinville, acabou vitimando lá, são 17 pessoas que perderam suas vidas num ônibus clandestino. Mas essa fiscalização também tem o peso da bancada catarinense federal lá em Brasília, que deveriam fazer, né, junto à NTT, essa pressão para que tivesse essa fiscalização. E outra coisa, se a nossa Guarda Municipal tem um setor de inteligência, então, como falaste, a respeito da Polícia Rodoviária Federal, logo aqui em Piraberaba, já tinha que parar ali e nem descer mais para cá. Tu sabe onde a NTT vai trabalhar? Na Oktoberfest. Veio uma equipe do Brasil inteiro para fazer fiscalização do transporte
das pessoas que vão aproveitar o período das festas de outubro em Santa Catarina. Ali tem fiscalização. E aqui em Joinville, com a nossa FenaShoppe, que também vai ter aqui em setembro, a FenaShoppe, que vai voltar, né, Adilson? Voltou para a Expoville. Para a Expoville. Este ano vai voltar, porque o ano passado foi na Sociedade Rio da Prata. E segundo os organizadores, vai ser a maior FenaShoppe da história. E eles vão utilizar lá dentro da Expoville e principalmente colocando barracas ali na parte do estacionamento. Enfim, vai ser uma grande festa a nossa FenaShoppe. 3 vezes a área coberta da Expoville será disposta para o público no envolto da Expoville. Tudo com barracas, tudo com acomodações, será uma festa espetacular. Falamos isso porque a gente está bem envolvido ali junto com o pessoal da organização e vem muitas novidades para essa FenaShoppe desse ano aqui na Expoville. E vamos falar com ele lá com a agência e para ver eles anunciarem aqui na Expoville, aqui no nosso programa, que vai ser uma grande festa. Eu era um frequentador assíduo da Expoville, sempre jantava o Weisbein lá no restaurante da Expoville, na FenaShoppe, e espero que tenha a cozinha de volta este ano. Aliás, o contrato com a FenaShoppe não é só para esse ano, é para 10 anos. Para 10 anos. 10 anos. Mais anos. Nós tivemos... Disse-me o Laércio Becauser, né? Não, mas o eu acho que o Luciano falou para nós aquele dia que tivemos na Expoville ali. Também conversou com a gente, exato. O Luciano é o CEO ali da Expoville, né? Muito bem, falando sobre a denúncia do vereador, denúncia muito grave, e que vamos ver se essa fiscalização desses ônibus clandestinos acabe coibindo e, como eu disse, fechando a torneira da entrada de moradores de rua aqui em Joinville. Eu poderia só dar 2 pinceladinhas rapidinho aqui? O edital para a duplicação da SC 416, que liga a cidade de Garuva até Itapuá pela Serrinha, está atrasado, está parado. O governo do estado pretende fazer uma rodovia paralela, duplicada, mas em concreto, em cimento. E não pretende, na execução dessa obra, não pretende fechar a rodovia que já existe. Mas está parado, está atravancada lá na capital. Mas a ponte que liga Araquari a Guaramirim, lá no Guamiranga, está bem avançada. Então você que é de Guamiranga, ali do Guamiranga, de Guaramirim, que precisa se locomover de Araquari e para Guaramirim, aguarde que tem novidade para os próximos dias. Eu tivesse da BMW, né? Ali por volta ao redor da BMW, por ali, né? Ali para trás, ali perto ele entra mesmo ali para perto do Rainha, né? Perto do posto Rainha, posto Silveu, né? Entra ali. Hoje ela é servida por uma ponte pêncil de cabo de aço, né? De cabos. Então ela está sendo substituída por uma ponte de concreto. Olha, mais uma obra do Gordo, lá da nossa querida cidade, município de Araquari. Beleza? A rodovia SC 416, ela é importantíssima porque vai melhorar o trânsito de acesso ao porto de Itapuá, e lembrando que em breve, eu diria uns 5, 6 anos, teremos o porto da Coama. E essa rodovia é importantíssima para a economia aqui daquela região. E lembrando que ali no Paraná, o governo do Paraná, um ajuste de conduta com Santa Catarina. Santa Catarina ganhou, depois de décadas, uma questão na justiça, no Supremo, sobre royalties. O mapa do petróleo, o mapa que foi feito pelo IBGE foi enviesado, tirando os principais postos de petróleo de Santa Catarina e colocando no território do Paraná. Foi corrigida essa injustiça, transitado e julgado lá no Supremo. Os dois governadores, o Ratinho Júnior e o Jorginho Melo, eles acordaram de que o Paraná vai pagar esta dívida através de obras
ali na divisa de Guaratuba com Garuva e Itapuá. Agora tem que dar seguimento a essa duplicação da SC 416, que, se não me engano, é rodovia Luiz Henrique da Silveira. É uma delas ali, que, aliás, é aquela que dá o atalho, que foi construída aqui da 101 em direção ao Porto. Antes tinha que fazer a volta pelo centro da Garuva e depois pegar essa estrada, essa 416, em direção a Itapuá. E eu lembro que o Manuel Mendonça, no governo Luiz Henrique, ele foi o grande incentivador desta rodovia, encurtando o caminho da BR-101 sem passar pelo centro da Garuva. Só vai faltar a ciclovia, que como eu falei para vocês outra vez que o Jorginho teve aí, eu conversei com ele, mas o nosso governador tem que botar na cabeça que ciclovia é importante, tanto na cidade, mas principalmente para o turismo estadual. Falando das ciclofaixas, conversei com o prefeito de Balneário Barra do Sul, o Ademar, e comentei aí com ele sobre a proximidade dos taxões que colocaram. Ele disse assim, não, realmente é uma vergonha. E falei para ele que nós vamos gravar o programa Direto ao Ponto na TV lá em Balneário Barra do Sul, e nós vamos se deslocar ali da BR-280 até lá de bicicleta. E ele já se prontificou, vai dar o maior apoio para que a gente faça, realmente cumpra essa promessa de gravar o programa Direto ao Ponto, nos deslocando de bicicleta nessa ciclofaixa que foi criada nessa rodovia que liga a BR-280 até o centro de Balneário Barra do Sul. Eu vou de carro, porque eu não tenho bicicleta. Não, mas a gente já vamos deixar aqui para a Festa da Tainha. Já fazemos o programa da Festa da Tainha. Na Festa da Tainha nós já temos programação. Temos um torneio de dominó que vai ter no sábado lá. Então já emendamos o programa. Vamos aproveitar ao vivo. Vamos lá. Muito bem. Chegamos ao fim de mais um programa, o 12º programa Direto ao Ponto. Estamos gravando aqui à noite de segunda-feira. Na noite de segunda-feira comentamos vários assuntos. Se você não conseguiu acompanhá-lo desde o início, o link do programa está na minha página do Facebook, na página do Adilson e também do Luciano, e no nosso canal do YouTube, que a gente convida para todos para se inscreverem. E lógico, né? O pessoal pode fazer um contato com a gente através do 479-9209-6141 para sugerir pautas, e também, como disse o doutor Adilson, aproveita, porque agora o anúncio ainda está barato, daqui a pouco ele vai encarecer. Então, eu discordo desse assunto de pedir para pautas aqui para o programa. Nós convivemos aqui com a cidade, nós mesmo preparamos as nossas pautas. O que eu acho que a gente deve pedir, Luciano, é informações dos nossos telespectadores. Por exemplo, denúncias sobre o meio ambiente. Perfeito. Tire a foto e mande para nós aqui. Do seu bairro, da sua localidade. Seja repórter daqui do programa, nos trazendo informações sobre tudo. Hoje, com o celular, é facílimo fotografar e... Aliás, eu quero agradecer muito a nossa internauta, a Karen Piantá, que todos os programas ela comenta, ela faz de 3 a 7 comentários pro programa. E são muito bons os comentários dela, ou seja, ela assiste do início ao final. Então, vamos lá. Olha, eu agradeço mais uma vez a Agidev, né? Se você quer fazer o seu brinde, dê uma ligadinha, faça o orçamento lá com a Agidev, Associação Joinvilense para a Integração dos Deficientes Visuais. Dê uma ligadinha para o 47-3436-3126. E nós somos testemunha da qualidade do trabalho que eles fazem, né? Exatamente. Aqui está a nossa foto, o logo do programa. É uma pena que não dá para levar para casa, tem que deixar aqui, mas... Vamos pedir para eles fazer mais um, então, para casa. Levar para casa. Até o próximo programa, Luciano, quando vai ser? O próximo vai ser na próxima terça-feira, que é dia 26. Muito bem. Até lá, fique com Deus. Cidade viva.